Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu caro aluno. Estamos começando neste momento mais uma aula do nosso curso Escola de Direito Eleitoral para as eleições 2022. Na aula anterior que eu disponibilizei para vocês, nós tratamos dos principais temas da reforma eleitoral, ou seja, aqueles temas que foram alterados, né? Aqueles tópicos que foram alterados neste ano de 2021, que podem impactar as eleições do ano que vem. Nesta aula número 2, nós abordaremos sobre o calendário eleitoral de uma forma esquematizada. É óbvio que o objetivo desse vídeo é apresentar para vocês, mês a mês, os fatos mais importantes, os fatos mais significativos para as eleições do ano que vem. Você que é advogado, você que representa um partido político, você que é um candidato, precisa conhecer os principais fatos que irão acontecer no ano que vem. E por isso que o meu objetivo hoje é mostrar para vocês o que vai acontecer no mês de janeiro, fevereiro, março até dezembro. Agora, eu quero antecipar para vocês o seguinte: calendário, a gente trabalha muito com datas. As eleições serão no ano que vem. O Tribunal Superior Eleitoral ainda divulgará um calendário eleitoral. Então nós temos que aguardar a aprovação desse novo calendário, que somente será divulgado no ano que vem. Bem provável, final deste ano, início do ano que vem. Agora, o que eu vou mostrar para vocês aqui é, com base na legislação, aquilo que nós já podemos antecipar, aquilo que nós já podemos apresentar para vocês como fatos que vão acontecer, vão acontecer e que você precisa ter noção. Tudo bem? Então, nós chamamos esta aula de hoje de calendário eleitoral esquematizado, porque nós vamos apresentar por meio de tabelas os principais fatos do ano que vem. Vamos então começar? Bora lá então, pessoal. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês o mês de janeiro. E eu coloco aqui dois fatos em janeiro que nós precisamos ter muito cuidado. 1º de janeiro é uma data significativa. Por quê? Olha só, em 1º de janeiro, entidades ou empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos possíveis candidatos para conhecimento público ficam obrigadas a registrar no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais, que é o PESC-L, né? Pesquisas Eleitorais, todas aquelas pesquisas de opinião que forem realizadas. Então prestem atenção. Precisamos aqui diferenciar o que é uma pesquisa eleitoral, o que é uma enquete eleitoral. As pesquisas, elas possuem caráter científico, existem exigências na própria lei das eleições do que deve constar numa pesquisa. As pesquisas, para serem divulgadas, elas precisam ser registradas perante os órgãos da Justiça Eleitoral com até 5 dias antes daquela divulgação. Vejam, a partir do dia 1º de janeiro, se houver a divulgação de uma pesquisa de opinião pública, as entidades ou empresas que são responsáveis por realizarem estas pesquisas de opinião deverão registrá-las no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais. Ok? Isso acontecerá então a partir do dia 1º de janeiro. Mas eu falei para vocês que existe uma diferença entre pesquisa eleitoral e enquete eleitoral, certo? As enquetes eleitorais não possuem caráter científico. As enquetes eleitorais são realizadas por qualquer pessoa, inclusive nas redes sociais. No ano eleitoral, a partir do momento que se inicia a campanha, então vamos dizer que a propaganda eleitoral ela começa no dia 16 de agosto, não é mesmo? A partir desta data, são permitidas enquetes eleitorais? Não.
ok? Por quê? Porque as enquetes, elas não possuem caráter científico, não possuem as exigências que são previstas em lei. Deste modo, por exemplo, margem de erro, quem foram os entrevistados no sentido de não de personalizar as pessoas, de identificar as pessoas, mas sim de mostrar qual foi o número de pessoas, características dessas pessoas, segmentações. Então existem algumas exigências previstas em lei, previstas na lei das eleições, para a realização de pesquisa. E as enquetes eleitorais, por não possuírem esse caráter científico, não preenchem esses requisitos. Então, muito cuidado com a diferença entre pesquisa e enquete eleitoral. Só lembrando que esse material que eu estou utilizando nesta aula está sendo disponibilizado para vocês na pasta do nosso curso, tá bom? Então fiquem tranquilos que vocês vão ter acesso a todo esse material. Então, esse é o primeiro evento, grande evento do dia de janeiro. Vamos para o segundo evento. Em 1º de janeiro, é proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Professor, o que isso significa? Significa o seguinte: eu não posso, a partir do dia 1º de janeiro, como administração pública, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela federal, fazer a distribuição de bens, de recursos, de valores, benefícios à sociedade, porque isso pode configurar o quê, pessoal? Prestem atenção. Eu estou abusando de uma autoridade, de um poder de autoridade, fazendo essa distribuição de benefícios para que lá na frente eu tenha em contrapartida uma troca, né? Olha, veja, eu estou criando esse benefício gratuitamente para todos os munícipes. Vamos pensar se fosse uma eleição municipal ou uma eleição estadual para governador no ano que vem. Distribuição de recursos gratuitos no ano da eleição, a partir do dia 1º de janeiro, com certeza isso viraria uma festa. Por isso que é vedado. Só que existem exceções. Eu vou até usar o marca-texto para vocês prestarem muita atenção aqui. Quais são essas exceções? Nós temos os casos calamidade pública, estado de emergência, programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, tá bom? Então essas são exceções, não tem como a gente prever, por exemplo, uma calamidade pública, não tem como a gente prever um estado de emergência, ou inclusive existem programas sociais que já foram autorizados em lei, já havia essa previsão legal e já em execução orçamentária, tá certo? Então muito cuidado com isso. São os dois grandes fatos de janeiro que eu gostaria de salientar aqui para vocês. Vamos agora fazer uma viagem para o mês de fevereiro. E olha só, no mês de fevereiro eu coloquei aqui 100 atividades no calendário eleitoral. É óbvio que as nossas eleições, o bicho pega muito lá para julho, agosto, setembro, outubro. O primeiro semestre ele é muito mais tranquilo. Então, fevereiro não apresentam atividades significativas no nosso calendário eleitoral que faziam jus a trazer aqui para vocês, tá? Janeiro nós vimos dois fatos, fevereiro não temos atividades no calendário eleitoral que são significativas. Nós vamos agora para o mês de março. Mas antes disso, veja, você que trabalhará nas eleições precisa ter o conhecimento de que quanto mais você conhecer do partido, quanto mais você conhecer no município, quanto mais você conhecer sobre a atividade daquela função, né, daquele cargo, melhor.
Então, em fevereiro, já que não temos atividades aqui muito significativas, busque utilizar esse mês para conhecer o seu trabalho a fundo. Então, qual é o cargo? Para qual cargo você trabalhará? Qual cargo que disputará, que você vai assessorar? Qual cargo que está aí pleiteando vaga, seja no sistema proporcional, seja no sistema majoritário? Então, é uma oportunidade de você conhecer a fundo, detalhadamente, estas funções, tá bom? Vamos então agora para o mês de março. O que o mês de março nos reserva? Olha só. Aí eu coloquei aqui 4 de março. 4 de março nós temos o seguinte: data a partir da qual as universidades e entidades privadas brasileiras sem fins lucrativos e com notória atuação em fiscalização e transparência da gestão pública, interessadas em participar do acompanhamento do desenvolvimento dos sistemas eleitorais, deverão manifestar seu interesse via ofício à presidência do Tribunal Superior Eleitoral. E poucos sabem desse momento que existe, onde universidades, entidades privadas que não têm fins lucrativos, desde que sejam brasileiras,